4 de Tiago, versículo 13, ou versículos 13, 14. Vamos ler todo o texto, parece um texto tão esquisito, mas vamos ler todo esse texto. É palavra, é Bíblia, é as palavras de Tiago, carta de Tiago. Com certeza ele escreve esse texto tendo uma visão muito profunda do sentimento da vida, da atitude da vida, principalmente dos crentes, porque aqui ele escreve é para a igreja, é para crente, não é para ímpio não. Diz assim: ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, ou se vivemos, faremos isto e aquilo. Mas agora vos glorieis, ou gloriais, em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tomai assento. Emendando já neste último versículo, Jesus disse que aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não as fez, ele é digno de muitos açoites. Não é isso que diz a Bíblia? Aqui Tiago está dizendo, Tiago escreve uns negócios bem pesado, bem duro, bem exortante para a igreja, bem prático. Em um dos textos que ele escreve, ele chega a dizer adúlteros e adúlteras. Mas ali ele está falando da inveja, ele está falando da cobiça, ele está falando da presunção, ele está falando de egoísmo, dos que guerreiam e nada têm, Ele dá uma exortação tremenda e profunda. Esta carta é direcionada à igreja, aos irmãos. Olha a veemência e com ímpeto Tiago fala e escreve desta forma. Mas eu creio que todas estas escritas e cartas de Paulo, de Tiago, elas são direcionadas com uma espada afiada, cortante, para cortar as picuinhas e tirar todas as escórias que muitas vezes está profundamente entranhada na vida do cristão, e que muitas vezes estas pequenas coisas que parecem pequenas coisas vêm ao encontro da vida do crente e fica ali com uma pedra trancando, impedindo o mover do Espírito de Deus na vida dele e dela, o mover, a ação de Deus, o trabalhar de Deus, e às vezes até deixa o cristão bem definhado espiritualmente falando. Eu creio que as formas que Tiago escreve de maneira prática para a igreja, de uma forma bem exortante, o Espírito de Deus estava na inspiração, na direção e nos lábios de Tiago para desarmar muitas coisas ruins que se apega ao crente, que muitas vezes é trazida pelo mundo, pelo pecado, ou até mesmo pela natureza humana. E aí
este homem escreve de uma forma tão inspirada estes conselhos tão práticos. E dentro desse texto, fechando o texto aqui, eu não vejo que Tiago está condenando o trabalho humano, ele não está condenando os projetos, elaborações de projetos, porque o cidadão tem que ter projeto. Tanto no âmbito espiritual e ministerial, nós precisamos ter projeto, como o homem do mundo, as empresas, precisam ter os seus projetos bem alinhados, com pessoas de uma visão muito abrangente, para que amanhã ou depois ele não coloque a empresa no buraco com os empregados, e vai à falência e fique com o nome sujo aí. Isso faz parte de uma estratégia. Isso faz parte de projetos visionários. Eu penso que tudo isso não é pecado, e no âmbito espiritual e ministerial também, nós precisamos ter projetos visionários, desde que seja de pé no chão, com sabedoria, caminhando conforme as forças, para não dar com os burros na água. Mas não é isso que Tiago está falando, ou está condenando, ou está dizendo a não fazer. Mas dá-nos entender que parece que Tiago vê os irmãos um pouco alheio, devido talvez à capacidade que Deus deu a cada um, habilidade, né? E parece-me que no versículo de número, no primeiro versículo que nós lemos, ele percebe que os irmãos diziam assim: iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos dinheiro. De repente, Tiago percebia muitos irmãos em uma euforia do trabalho, de uma certa até ganância para ter um crescimento e um conforto na vida e para a família, e parece que no meio de todo esse processo que desembrenhava, Tiago percebia que em nenhum momento eles estavam colocando Deus à frente do negócio. Parece que tudo era eles, era eu e era nós, e nós vamos e nós faremos, contrataremos, vamos trabalhar, ficaremos um ano, e com certeza ele não emenda mais o texto, mas quem sabe, essa conversa ia muito longe no meio da igreja. Talvez o Espírito de Deus, com precaução, começou a dar uma visão a Tiago e começou a inquietar o seu espírito, e Tiago disse: não, eu vou escrever uma carta, eu vou orientar os irmãos, porque o negócio está ficando muito distante de Deus, e quem sabe outras situações que estava levando alguns irmãos da igreja até mesmo a distanciar-se de Deus, por alguns tipos de trabalhos, projetos. E aí ele escreve essa carta. Aí ele entra com esta carta, escrevendo, orientando, talvez como uma precaução, para que estes irmãos abençoados, que ele não está dizendo que é pecado, que não pode fazer, como eu já disse no início, deve fazer, mas aí ele coloca também o que é a vida. Tudo aqui passa, tudo aqui acaba, tudo aqui termina. E aí ele volta para dentro de si, de cada um, e aí ele começa a dizer o que é a vida. O que é a vida? O que é a nossa vida? E aqui ele faz menção do quê? Do vapor. Ou da vida que ela passa a existir, ou ela nasce, ela cresce. Ele menciona, e ele usa a forma do vapor.
E Pedro usa a forma da flor, que a nossa vida ela é como uma flor, que nasce pela manhã, se desabrocha, passa o dia bonita, bela, formosa, e ao anoitecer ela murcha e cai. Esta é a comparação da vida que Pedro fala, que Pedro faz. Pedro e Tiago, ele fala de flor e de vapor, fazendo a comparação da vida. Que ela é como um vapor, que ela sai, ela se cria num só momento e avoluma no espaço sideral. E de repente dá um vento, uma brisa, desaparece aquele vapor, some-se imediatamente. E aí ele diz, assim é a nossa vida. E não é verdade, irmãos? Quantos irmãos abençoados que estavam conosco ontem, a semana passada, o ano passado, hoje não estão mais aqui, seus corpos estão ali na sepultura, sua alma está no paraíso. Amém? Amém? Mas eles não estão conosco mais aqui no banco da igreja. Eles não louvam mais, eles não cantam mais, eles não dizimam mais. Charamanda gassúbria. Porque a Bíblia diz que os mortos não louvam. Eles estão fisicamente entregues ao esquecimento. O corpo inerte se acaba. A alma e o espírito vai ao paraíso e descansa. Mas não louva no sentido de estar aqui como os irmãos, louvando, adorando, gritando, falando sobre a santidade de Deus, glorificando a Deus. Mas há dias passados, alguns deles estavam conosco. O Ramanda Gassúbria. Eu me lembro de um irmão que foi pregar em Indaial. Ele virou para trás, pastor Cícero, prepara para fazer alguns fúnebres aqui. Alguns irmãos ficaram com medo. Ele disse, vocês estão com medo, irmãos? Estão com medo? Faz parte da vida. Mas importante é que estejam preparados para esse momento. Irmãos, 4 horas a 5 horas depois que o pastor profetizou, eu já estava recebendo um corpo aqui. Começou a se cumprir. Um irmão que a gente ajudou muito, abençoou, estendeu as mãos, ajudou em oração. O irmão que estava fracassado e veio para a igreja, e ali fizemos o casamento dele. De repente o nosso irmão, tivemos na casa dele visitando, tivemos no casamento dele. De repente o nosso irmão aqui, e eu sempre olhava para o cantinho esquerdo e eu não via mais o nosso querido irmão lá. Parece que não era verdade, parece que era um sonho. Mas eu preguei na cerimônia fúnebre deles, mas é verdade, ele foi embora, mas não parecia. Eu disse, meu Deus, a semana passada ele estava conosco aqui, glorificando a Deus, terminava o culto, ele vinha, pastor, a paz do Senhor, e ia embora. Essa é a comparação da vida que Tiago faz e escreve na sua carta. O que é a nossa vida? É como um vapor que sai, cresce, avoluma no espaço. E depois, com uma pequena brisa, se desvanece, se apaga e vai embora. Assim é a vida. Quando eu leio esta carta de Tiago, parece que não tem muita coisa a dizer, mas eu começo a entender a visão espiritual que o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, estava tendo quando escreve desta forma, orientando a igreja na profundidade do Espírito de Deus, porque parece que ele via perigo. Ramandagassúbria. E o escritor aos Hebreus, ele escreve também dizendo, parece-me, ele diz assim, parece-me que deixada a promessa de entrar no seu repouso, algum de vós está ficando para trás.
Eu não sei se ele via alguns irmãos que vinham há pouco na igreja, ou está desanimado com problema, mas eu penso que ele falava aquilo no espírito, não na visão carnal, não na visão ótica, humana. No meu sentimento, quando eu leio o texto, eu estou entendendo no meu sentimento que ele não estava falando isso de uma visão humana, mas ele estava falando, escrevendo, inspirado pelo Espírito, já dentro de uma visão espiritual. E aqui ele começa a orientar a igreja. Pode fazer o teu projeto, irmão. Executa o teu projeto. Põe ele para andar, põe ele para trabalhar. Faz crescer a sua empresa, emprega mais irmãos. Abençoa mais a igreja com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua missão. Que em tudo Deus seja engrandecido e que você seja próspero e que Deus seja exaltado. Mas na visão de Tiago, ele está dando um alerta, uma orientação, dizendo que a nossa vida passa. E aí, para que tenhamos o cuidado, para que as coisas da vida, as coisas terrenas, não venham nos embaraçar. Paulo escreve sobre isso também. E ele fala que o soldado que milita não deve se embaraçar com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmão, vocês estão aqui assentados nos bancos da igreja, aqui neste plenário presbiterial aqui, neste altar, todos nós estamos aqui, foi porque alguém nos colocou aqui? Não. Eu sempre digo que as eleições aí do mundo, nós colocamos governadores, prefeitos, deputados, governantes, pelo voto da urna, pela nossa mão. Mas nós estamos aqui assentados porque nós fomos eleitos pelo dedo de Deus, por presciência de Deus, por vontade de Deus, por chamado de Deus, pelo processo do sofrimento da cruz de Cristo no Calvário. Por isso nós estamos aqui. E por isso Tiago escreve esta mensagem, esta carta, cortante, exortante, para que nós, os chamados, os eleitos, vivemos neste mundo, neste presente século, andando sabiamente, lutando, trabalhando, mas de cabeça erguida, vigiando, para não manchar as nossas vestes, porque nós não sabemos a nossa hora, o nosso momento, que seremos chamados para a eternidade. Nem eu sei. Eu nunca pensei em falar um negócio desse, nunca preguei sobre isso, estou pregando pela primeira vez, nunca vi ninguém pregar disso. E aí eu fico analisando aquele homem rico, aquele era ímpio, infeliz, da parábola de Jesus. Ele estava, segundo alguns comentaristas, estava lá dentro do seu gabinete, confortado, ar-condicionado, não sei se tinha ar-condicionado naquele tempo, mas eles fazem essas comparações assim, né? Lugar especial, até alta hora da noite, quebrando cabeça, preocupado. E ele disse assim: os frutos da minha fazenda, da minha herdade, produziu muito, produziu com abundância, deu muito fruto. Onde vou recolher tanto fruto, tanta semente? Aí ele disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, e direi à minha alma: ó alma, come, bebe, descansa,
tens em depósito para muito tempo, para muitos anos. Isso é uma parábola. Parábolas são comparativos. De repente ouviu-se por trás dele uma voz que disse: louco, se esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Se bem que isso aí era um ímpio, não era crente, ainda bem. Aí Jesus conclui o discurso dizendo assim, assim são aqueles que ajuntam tesouro na terra, são ricos na terra e não se preocupam com Deus. Era um ímpio. Isso aqui não é carta, isso é uma parábola. Isso aqui não foi para a igreja, mas é uma comparação. E é um negócio muito sério. Quantos que partem para a eternidade nunca se lembrou de Deus na terra? Trabalhou 60 anos, 70 anos para si, para suas orgias, e nunca se lembrou de Deus, nunca se voltou a Deus. Mas essa carta de Tiago, ele está direcionando a igreja. Porque, meus irmãos, a vida passa. E nós não sabemos o momento da nossa chamada. Ninguém espera. Ninguém sabe. Quando Jó disse assim, meus dias vai se acabando, e eu só vejo perante minha sepultura, mas ele estava já no final do seu estado deplorável de enfermidade. Mas ali Deus muda o seu cativeiro. Jó era um homem crente. Foi quando ele falou estas coisas. Mas ninguém de nós sabemos o momento da nossa partida. Por isso, o sábio Salomão, ele diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Do coração. Ele está falando do coração, do entendimento, que nós precisamos ter todo o cuidado para que ele não se corrompa, para que ele não se ensoberbeça, não fica ensoberbecido, não fica tenebroso, para que tenhamos um coração daquele que Davi, na sua oração, ele ora e disse, Deus, dá-me um coração puro e um espírito reto. Aleluia. A Bíblia diz que duro e enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. A Bíblia também fala de um homem que deixou seu coração se envaidecer no extremo e ficou cheio de soberba e se apartou de Deus. E o escritor aos Hebreus diz assim, que nós temos que cuidar para não ser fornicário ou profano como Esaú, que por um prato de manjar vendeu, trocou o direito de primogenitura, de primogênito, perdeu a bênção, jogou fora, trocou. Ele também diz, a Bíblia fala, o Hebreus também fala, que temos que ter cuidado para que que não haja em nós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Não que se nós tivermos um coração mau ou infiel, é que nós vamos se apartar dele, é ele que vai sair de nós. Porque Deus não compatua com nada errado, com nada torto, com nada daquilo que não confere a sua palavra, a sua verdade. É por isso que a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. E a Bíblia fala que Deus ama aquele que fala verazmente, segundo o seu coração. Tem muita gente que fala muita coisa pela boca fora, que lá no coração é bem outra. Não tem nada a ver com aquilo que saiu pela boca.
A boca fala uma coisa, mas o coração é outra. Até pessoas que chegam para o pastor e contam uma mentirinha assim, está falando um negócio assim, e a gente está vendo, e o Espírito de Deus está ali dizendo assim, ó, isso é mentira, isso não é verdade, isso não é assim. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Um dia conversando com uma pessoa, e eu disse, irmão, você está me dizendo esse negócio que você está passando para mim, mas o Espírito de Deus está dizendo isso. E você se cuida porque você vai se arrebentar todo. Volta do seu caminho. Aí a pessoa começou a chorar. Disse, pastor, é Deus que está te usando, é bem isso mesmo, me perdoa. Disse, meu irmão, o negócio é teu com Deus. Eu estou transmitindo o que Deus está me dando. Mas, meus irmãos, este cuidado Tiago teve de trazer esta carta orientando os irmãos para que no meio das labutas da vida, do dia a dia, que nada viesse nos ausentar-se da presença de Deus ou deixar Deus em segundo plano para perecer nas injustiças do mundo, nos embaraços do inimigo, dentro ou diante dos ataques do inimigo, perder a preciosidade de Deus, que Deus colocou na nossa vida, o seu dom inefável, a salvação de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Esta foi a intenção de Tiago, exortar a igreja, exortar os irmãos, para que permanecesse firme no Senhor, e que nestas labutas da vida, não apenas dissesse, não, nós vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o ano que vem nós voltamos muito rico e com muito dinheiro e tal, e tal, e tal. Aí Tiago orienta, vocês têm que dizer assim, ó, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, se Deus estiver no negócio, porque irmão, se Deus estiver no negócio, você trabalha pouco e Deus vai prosperar o teu negócio. Vocês pensam que Deus não tem prazer em prosperar os seus filhos? Quem às vezes detona com o irmão, com o negócio do irmão, é o diabo. O diabo entra às vezes para fazer a confusão. Mas Deus tem prazer em abençoar o irmão, em ver o irmão morando numa casinha boa, confortável, num bom emprego, sustentando a família, a esposa bem vestidinha, os filhos bem vestidos, não devendo nada no comércio, na praça, para ninguém estar dedando, estar acusando, ó, lá vai o crentão, moto nova, bonitinho, mas devendo aqui no meu mercado. Deus não quer saber disso não, Deus não se agrada desse negócio. Deus, Ele tem prazer em abençoar o seu povo, em prosperar a sua igreja, e Deus quer que nós vivamos bem, às nossas custas, do nosso trabalho, do nosso suor. Mas nós não podemos se esquecer de Deus, porque, meus irmãos, é Deus que prospera. Alguém diz assim, esse negócio eu faço como eu quero, porque isso aqui, ó, saiu do meu suor, eu que suei a camisa. Biblicamente, à luz da Bíblia, e o ar que Deus te deu, que você respirou, para você poder suar a camisa lá, com saúde, quem é que deu este ar? Se a Bíblia fala que o ar que nós respiramos é Deus que dá, e quando Deus corta o ar, a respiração, a flor, ó, dentro de 24 horas, nem a esposa, nem os filhos, ou nem o marido quer mais você dentro de casa, ou quer você ficar mais uma noite ao redor do corpo aqui. Eles já começam a dizer assim, ó, chegou a hora, vamos sepultar, está na hora de levar ao cemitério. Por quê? Deus tirou a essência, cortou o fôlego de vida, tirou a vida, ceifou a vida, ficou só o corpo. Nós ouvimos bem aqui a pregação do pastor Aldo Galina, quando ele falou do corpo humano, o que é o corpo humano? Qual o valor do corpo humano de um defunto, após Deus tirar a alma e o espírito? Vale apenas R$25. Quem é que dá a vida, irmão? Paulo fala disso em Atos,
que a todos Ele dá a vida e a respiração. Irmãos, e se você suou a camisa para ganhar, amém, é teu. Deus te honrou, Deus abriu, Deus te abençoou, mas foi Ele que deu o fôlego da vida para você suar. Porque se Ele tirasse ou até permitisse uma doença, irmão, nem suar você não sua mais. Você vai ficar lá na frente de um ventilador, dentro de um quarto, lá num ar-condicionado lá, sem poder nem suar mais a camisa para ganhar o teu pão, porque tudo é Deus que dá, tudo é Deus que faz, tudo é dele, tudo pertence a Ele. É a Bíblia que fala. Fechando esta mensagem, as horas passam. Irmãos, esse foi o cuidado que Tiago, zeloso, teve. E o Espírito de Deus o inspirou para escrever esta mensagem à igreja, advertindo os irmãos para ter o cuidado e colocar Deus à frente de todo o trabalho, de todo o projeto, de tudo que eles fossem fazer. De todo o trabalho, de toda a obra, coloca Deus na frente, porque Ele é o dono da vida. Essa foi a intenção da carta que Tiago escreveu à igreja. Eu, como disse aos irmãos, eu não queria falar isso essa noite, e nunca preguei isso. Isso aqui foi um assunto que Deus me deu revelado do céu. Estava em casa, pedindo do Espírito de Deus uma mensagem para nós, para a igreja, para os irmãos, para mim. E Deus deu-me esta palavra para compartilhar com a igreja, para que tenhamos cuidado da vida, do nosso trabalho, com a nossa vida, com a nossa família, para manter a nossa vida diante de Deus, e Deus se agradando, e que nem um momento Satanás venha nos acusar diante da sociedade e também diante de Deus. Ficamos de pé, irmão. Estou encerrando o que Deus me deu. Aleluia. Vê um hino aí para nós, irmãos. Enquanto eu tomo uma água, para ter uma respiração, para orar, pedir a graça de Deus, porque tudo isso aqui é Deus que dá, ó. É Deus que está dando. Se Ele tirar agora, pobre cadáver, R$25. Dentro de 24 horas estão mandando ali para a cidade do Pé Junto. Ninguém mais quer nem perto. É assim, ó, essa é a realidade. E às vezes o ser humano, e Tiago fala ainda aqui, ó, que tem uns que são orgulhosos, presunçosos, cheio de coisa, cheio de vaidade. Isso tudo perece, irmão. Isso tudo Tiago condena. Isso não é de Deus. A soberba da vida, isso é do homem. O crente, e nós precisamos ser humilde e não do nariz empinado. Jesus pediu para nós aprender com Ele a ser manso e humilde de coração e de espírito, e nos lançar aos seus pés para descansar nele. Teus olhos revelam que nada posso esconder. Às vezes corremos muito, trabalhamos demais e colhemos pouco. Não convidamos Jesus para ir à frente. Metemos a cara, não, eu sei, Deus me habilitou, eu tenho conhecimento do negócio, eu vou, eu faço. Eu sei que Deus te capacitou. Não é isso que Tiago está falando. Deus deu habilidade para o homem e mandou o homem dominar sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo que é na terra. Deus deu esta ordem. Mas Tiago está dizendo para nós ter o cuidado, irmão. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor for comigo, então faremos. Se Deus quiser, se Deus permitir. É isso que Tiago está falando.
Os discípulos, um disse assim, ó, eu vou pescar. E os demais também disseram assim, nós vamos contigo. Pescaram a noite inteira, irmão. Não apanharam nada, mas não convidaram Jesus. De manhã cedo, Jesus, que amava eles, deixou a ignorância deles de lado. Era para eles ter voltado todo arrebentado e a família em casa esperando um peixinho e com fome na necessidade. Mas Jesus aparece cedo na praia, fala com eles, diz, ó, joga a rede para cá, ó. Lançaram a rede para o lado direito do barco, veio cheia de 152 ou 3 grandes peixes. 152, né? 153 grandes peixes. Uma palavrinha só do mestre, irmãos. Porque eles se arrebentaram a noite inteira e não conseguiram nada de manhã cedo. Uma palavrinha do mestre, 5 minutinhos. Olha o que Tiago está colocando para a igreja, propondo para a igreja. Faça os seus trabalhos e projetos. Põe Jesus no meio, irmãos. Você é de Jesus, Ele morreu por ti. Põe Jesus na frente, irmãos. É isso que Tiago está querendo dizer. Você é de Jesus e Jesus é teu. Põe Ele na frente do teu negócio. Ele quer estar contigo, Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar. Não faça sozinho. Não fica eufórico. O mundo está agitado, é tudo corrido. É a tecnologia, é a internet. Mas não esqueça de Jesus, irmão. Não esqueça de Jesus. Ele quer compartilhar contigo. Ele quer estar contigo. Convida Ele. Ele quer chegar na casa de um Simão e ver uma mulher aos seus pés, derramando o alabastro sobre ele, o vaso de alabastro, o incenso, e enxugando os seus pés com os cabelos. Jesus quer isso, Jesus quer carinho, Jesus quer amor. Aleluia. Ele quer ver você chamar Ele, convidar Ele, falar no nome dEle. Para concluir, irmãos, no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse assim, olha, sem mim, por mais hábil que vocês são, mas sem mim nada podereis fazer. Nada, irmão. Jesus diz que nada. Nós sem Ele, nada. Nosso trabalho sem Ele, nada. Nada. Irmão, eu falo disso porque eu queria comprar um carro uma vez. A segunda igreja que eu assumi, a igreja pobre, não tinha telefone, não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada. O pastor andava bicicletão. E aí eu disse, Jesus, eu queria comprar um carro, mas eu estou preocupado. E fui orando. Ia comprar para mim, porque a igreja não tinha condição de comprar nem uma motoca velha. Aí Deus abriu uma porta de um negócio que eu tinha há anos, que estava perdido. O cara se restaurou e me ligou para me pagar a dívida. Aí o dinheiro estava na mão, eu tinha orado uma porção, mas eu estava com medo, meu Deus, estou preocupado, não vou. Fiquei com medo de comprar o carro. Aí Deus mandou uma profeta de Joinville, lá onde eu estava pastoreando. Ele disse, ó, Deus mandou aqui vir entregar uma mensagem para o pastor. Eu disse, o que é, mano? Ela disse, Deus está dizendo, por que você está com medo de tomar posse da bênção que Deus te deu? Aí eu disse, eu queria comprar um carro, mas estou com medo. Os irmãos que são tudo pobrezinhos, e outro pastor aqui não tinha carro, andar de bicicleta, de a pé, de ônibus. Eu estou com medo da murmuração. Ela disse, Deus me manda entregar a você, para você se apoderar daquilo que Ele já te deu. E você não orou? Eu orei. Aí nós fomos a Joinville. Lá na agência da Volks, segundo ano que saiu o Gol Bola. Aí
A Eliane tinha visto um golzinho bola, disse: nós vamos comprar um gol bola. Naquela agência não deu negócio. Aí voltamos de Joinville, fomos fechar um negócio em Jaraguá do Sul. Aí quando nós saímos dentro da agência, ela estava fora da agência com a Eliane, eu estava dentro da agência com o esposo dela. Ela disse: pastor, por que você não comprou o carro? Eu disse: é que meu carrinho velho, eles querem pagar muito pouco. Ela disse: porque eu vi o anjo andando atrás do pastor, dentro da agência, com a chave na mão, para lá e para cá. Onde você ia com o vendedor, o anjo ia atrás com aquela chave. Eu disse: mamãe, aqui não deu negócio. Eles desvalorizaram muito o nosso carrinho. Aí fomos em Jaraguá, tiramos o mesmo carro com valor mais baixo e mais valorizado o nosso carro. Os irmãos vê quando a gente convida Jesus para o negócio, quando a gente ora, quando a gente espera, quando a gente busca a Deus, o que Deus faz. O que Deus faz. Podemos orar? Recline a sua cabeça. Amado Deus e Pai, eu te louvo nesta noite, Senhor, pela vida do teu povo, pela vida dos irmãos, pelo cuidado, Senhor, que tu tens para com a tua igreja, pelo cuidado que o Espírito Santo tem para com a noiva de Cristo, para com a igreja, para com os irmãos que foram comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor. Nos ensina, nos dá sabedoria, nos orienta, nos abençoa, nos prospera, Senhor. Em tudo dá graça ao teu povo e as mais ricas bênçãos dos céus, ó Deus. A nossa oração, nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém.